Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui convosco nesta manhã, em nome de Jesus, com todos aqueles que nesse dia irão assistir esse vídeo, talvez ao vivo, depois dando uma olhadinha nele. Gostaria de deixar uma palavra de Deus para a igreja e para todos aqueles que em nome do Senhor Jesus Cristo deseja uma vida nova e quer uma mudança de vida, de pensamento, de atitudes. Eu gostaria de deixar para você a palavra do Senhor, a palavra da cruz, a palavra de salvação para todos aqueles que realmente crêem no Senhor. Gostaria de deixar uma palavra aqui no fundo do meu coração para a igreja e para todos aqueles que querem uma palavra de Deus, que precisam de uma palavra de ânimo para prosseguir, uma palavra realmente de Deus, para que você possa sentir no teu coração, olha, essa palavra é para mim, essa palavra é para o meu coração, Deus está falando comigo. Então gostaria que nesta manhã Deus pudesse falar ao teu coração através dessa palavra. Gostaria de deixar uma palavra que está em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 10. Gostaria que você prestasse muita atenção. Olha, se você, porventura, entrar nesse vídeo, esse vídeo entrar aí no seu Face, e a hora que você talvez não seja ao vivo agora junto comigo nesse exato momento, mas em um momento que você entrar, olha, pare, por favor, fique até o final dele. Leve até o final, Deus tem uma palavra para você. Eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. A igreja precisa de mudança, a igreja precisa de ter uma personalidade nova, restaurada, que funcione. Eu gostaria de deixar essa palavra para o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, para você, para a tua casa. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: portanto, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Paulo está falando a quem? A igreja. Agora preste atenção, aqui nesse versículo, acima, assim que, sabendo o temor que se tem ao Senhor, persuadimos o homem à fé, mas somos manifesto a Deus, e espero que a nossa consciência seja também manifesto, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que gloriam na aparência e não no coração, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus pela palavra dele. Irmão, que palavra que nós podemos tirar aqui, uma grande lição para a nossa vida. Como Paulo começa já nesse versículo 10 de 2 Coríntios 5, todos nós vamos comparecer diante de Deus para receber o que tiver feito por meio do corpo. Por isso ele diz, persuadimos o homem à fé. Olha como nós estamos vivendo, irmão, uma igreja que anda em erro, em falhas, em pecado. Como nós estamos vivendo tempo que as pessoas não se preocupam com o que está acontecendo. Olha, eu gostaria de dizer para você, o maior inimigo da nossa alma, o diabo, o inimigo da nossa alma, ele enganou Eva e agora o processo dele é continuar enganando a igreja. E ele sempre engana com palavras persuasivas, palavras enganadoras, sedutoras. E nesse momento eu gostaria de deixar no seu coração, porque Paulo fala, corrigindo essa situação, ele mostra claramente que os partidarismos têm entrado dentro da igreja e destruído o foco principal da igreja, a ser uma nova pessoa. Olha só o que diz ele aqui na primeira carta aos Coríntios,
quando alguém diz para ele do que estava acontecendo dentro daquela igreja, naquela época já de Paulo, né? Ele está dizendo assim, olha, quero dizer isso, versículo 12, capítulo 1, versículo 2, 1 Coríntios, quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Ceifa, ou eu sou de Cristo. E ele pergunta, está Cristo dividido? Foi crucificado por Paulo, foi crucificado por vós, ou fostes batizados em nome de Paulo? Igreja, chegou o momento de nós começarmos a entrar realmente de vez, lutar contra o mal que entrou nas igrejas. E não foi só no começo, lá no passado histórico da igreja. Esse passado histórico trouxe, arrastou para nós doutrinas, teologias, que realmente acabou com hoje o que nós vemos, chamamos de igreja. Porque na verdade igreja é aquele que recebe o evangelho. A palavra quer dizer claramente, igreja é o corpo de Cristo. Igreja é o corpo do Senhor. Mas existe outra coisa que é importante nós entendermos. E em nome de Jesus Cristo, para isso eu estou gravando esse vídeo junto com vocês. Em nome de Jesus. Porque é importante você saber que no passado, lá em Romanos também, Paulo corrige aos judeus, dizendo por que os judeus pereceram, qual foi a situação que os judeus pereceram. Porque o orgulho do judeu era dizer, somos circuncidados. Nós somos circuncidados, nós somos filhos de Abraão. Nós temos, né, a lei, nós temos Deus, nós temos. Quer dizer, aquele orgulho entrou no coração deles. E já não importava, eles eram aqueles, como Paulo no capítulo 2 de Romanos diz, que diziam, que ensinavam, né, guiavam os cegos, ensinavam as pessoas, aqueles que menos sabiam, ensinavam as crianças. Mas Paulo diz, vocês que ensinam a lei, vocês que ensinam que não deve furtar, furta. Vocês que ensinam que não deve matar e matam. Vocês que ensinam que não deve fazer coisas erradas, fazem. Vocês que dizem que não devem adulterar, adulteram. Irmãos, era claro que aquele povo achavam-se que eles eram salvos por ser da descendência de Abraão e ser circuncidado. Eles tinham orgulho no coração de que se eles, por eles ser filhos de Abraão, eles tinham o direito, eles tinham a entrada permanente em Deus, eles tinham a lei, eles tinham a garantia, imunidade. Eles poderiam pecar, eles julgavam o pecado dos outros, eles apontavam para os outros os seus pecados, eles derrubavam a classe mais pobre, a classe mais fraca, talvez perseguiam os samaritanos, julgando os samaritanos na época. Mas quero dizer para vocês, quando a igreja de Cristo veio, e ela nasce ali no Evangelho, levado a eles por Paulo, eles começam a debater também a igreja, dizendo que aquela igreja precisava circuncidar para entrar nesse ciclo. Eles acreditavam piamente que era salvação, dependia deles circuncidar-se para também fazer parte. O orgulho era tão grande que eles achavam assim. Mas esse orgulho não para aí. O orgulho continua, porque na verdade, agora ela cai pelo outro lado, o lado dos incircuncisos, ou da incircuncisão. A incircuncisão era aquele outro lado, eram os gentios que aceitaram o evangelho, creram em Cristo, entraram pelo caminho da fé, mas com uma arrogância, como entrou aqui em Coríntios. E é isso que está acontecendo no nosso meio hoje, partidarismo, uma coisa terrível, um veneno satânico, um mal terrível que está acontecendo. E na verdade, a doutrina que todos são salvos, todos que estão em Cristo Jesus são salvos, é o orgulho que estava no coração do judeu, a mesma coisa, imunidade. Quer dizer, a pessoa se torna imune a partir do momento que está em Cristo, ele pode viver a sua vida, ele pode errar, ele julga os que não estão em Cristo, eles falam mal dos que não estão em Cristo, eles criticam as pessoas que não estão em Cristo. Esse é um dos partidarismos que estava na igreja de Coríntios, é dizendo, eu sou de Jesus. Você não é de Jesus, eu sou de Jesus, porque um dia batizou.
Porque um dia entrou numa igreja, numa determinada igreja. Tem igreja, irmão, que batiza as pessoas todos os dias. Existe batizado todos os dias. Tem igreja que se você entra ali, você batiza. O importante é que você chegou lá e eles acreditam que batizando pessoas. Esse é o resultado final do evangelho. Eu quero dizer para você, isso não é evangelho. Evangelho não é isso, não significa isso e nunca foi isso. O batismo faz parte de quem se arrepende. O evangelho é aspergir luz nas trevas. Aquele que estava em trevas, sabe, separado de Deus. O evangelho é para trazer ele de volta. Aquela pessoa, o evangelho chega até a pessoa como boas novas. Aleluia, trazendo uma oportunidade para quem quer entrar no reino de Deus. Trazendo uma oportunidade para quem quer vir a Deus. Então Deus o leva à cruz. Porque quando a pessoa é levada à cruz, vai encontrar um Cristo que crucificado está lá. Quando a gente olha as pessoas dizendo assim, mas pastor, Cristo não está na cruz. Opa, eu estou dizendo, Paulo pregou o Cristo crucificado. Se você não levar as pessoas ao Cristo crucificado, de nada adianta você. Isso não quer dizer a uma cruz representativa de Jesus. Pelo contrário, é levar aonde Cristo morreu por ela, para que ela possa acreditar que o único meio dela encontrar salvação é quando ela encontra com Cristo crucificado que morreu por ela. É quando ela recebe essa oportunidade, toma aquela morte para si, recebe o poder da morte de Cristo na sua vida. Ela entende que ela é pecadora, mas que um justo morreu por ela ali na cruz para salvá-la, para libertar ela deste mal, deste pecado, desta vida errônea, desta vida de pecado e do mal. E ela encontra com esta mensagem salvadora, que agora lá na cruz do Calvário, alguém, aquele que morreu por ela, morreu para reconciliar ela com Deus. E a primeira coisa que essa palavra traz é que aquele que está em Cristo recebe essa mensagem e vem para a cruz, morre com ele. Aleluia! As coisas velhas são deixadas para trás. E tudo se torna novo na nossa vida. Tudo é uma vida nova para aqueles que estão em Cristo, o Cristo crucificado. Aleluia! Para que aquela promessa daquele Cristo crucificado, morto e sepultado e ressuscitado, nós possamos ressuscitar com ele. Aleluia! Uma nova pessoa. Então essa nova pessoa nasce, aleluia, glória a Deus, para uma nova vida. Como diz, nova vida. Como diz o apóstolo Paulo, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Mas se você foi convidado para a igreja, para esse batismo de obras mortas, lá nas águas, sabe? Que quando a pessoa chega ali e já recebe, ó, se você não for batizado, você não pode entrar no reino de Deus. E aí leva a pessoa para o batismo. Sabe? Aquele batismo que não tem significado algum contra este pecado. Porque o batismo verdadeiro, aleluia, lá o da cruz, lá é o verdadeiro batismo, glória a Deus, é o batismo da cruz. É quando o homem encontra com Cristo, aleluia, e ele sai impactado com aquela mensagem, transformado com esta mensagem, pronto, aleluia, pronto, glória a Deus, pronto para descer ao batismo da morte. Oh glória, é isso que é o evangelho. Não é esse evangelho partidarista, sabe? Eu sou de Cristo e julgo os outros, mas continuo como um judeu que era no passado pecador, julgador, mas continua sendo adúltero, beberrão, comilão, sabe? Aquela pessoa desregrada, sem vida, como diz o apóstolo Paulo, também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. E dizendo ele, essas pessoas não vão, diz ser irmão, diz ser, mas não é. Eu quero dizer, o evangelho não é eu ser de Jesus. O evangelho é eu estar em Cristo e ser uma nova criatura. Glória a Deus. Como diz Paulo, se é que tem desaprendido, conforme a verdade está em Cristo, que quanto ao trato passado da vida, vos despojeis do velho homem e revistais, oh glória, de um novo homem, de uma nova vida.
Isto é o Evangelho. Não é ser circuncidado ou ser da incircuncisão, mas sim, como diz Paulo aos Gálatas, capítulo 6, ser uma nova criatura. Glória a Deus, ser uma nova pessoa. É isto que é ser um cristão, é isto que é ser de Deus. Não é simplesmente você estar numa igreja, irmão. Por favor, acaba com isso. Aquela coisa, você foi batizado, agora você é de Jesus, agora você é salvo. Glória a Deus, aleluia. Tira isso da tua cabeça, isso é do diabo, isso não é de Deus. Tira isso do teu coração. É isso que te fez ser orgulhoso, porque você não foi para a cruz. A cruz é o lugar onde você deve ir. Sabe, você tem, por isso que Jesus falou, se alguém não pegar a sua cruz e seguir após mim, não pode ser meu discípulo, não pode estar comigo. Irmão, o Evangelho é isso, o Evangelho é você pegar a sua cruz e segui-lo. E sabe o que você vai fazer com essa cruz? Não é aquela imagem de uma cruz colocada entre um abismo e outro, a cruz cerrada, aquele mito, nada disso. Sabe quantas mensagens eu vi? Minha cruz estava pesada, eu fui serrando, de repente aí tinha um abismo e a cruz era do tamanho daquele abismo, exatamente quando eu serrei, agora não dá mais. Não, essa mensagem é fraca, é mito, não é isso, a cruz não significa isso. A cruz significa algo muito mais profundo. A cruz significa o nosso batismo. A cruz significa no lugar da criatura ser crucificada, o velho homem ser crucificado. É ali. Eu preciso crucificar, como diz Paulo aos Romanos, preciso crucificar minha carne com suas vontades. Eu preciso colocar lá esse velho homem. Eu preciso tirar da minha vida essa vida. As pessoas querem continuar seguindo a Cristo, querem entrar no reino, mas com uma velha criatura. Por isso você entra numa igreja e você já não sabe mais o que é ser cristão. Você não conhece mais cristianismo. A pessoa ainda é má, a pessoa ainda prostitui, a pessoa ainda vive no pecado, a pessoa ainda é maldosa, orgulhosa. Isso não é cristianismo. Isto é simplesmente, sabe, uma carnalidade, um falso evangelho, um evangelho facilitado, um evangelho que não traz vida. Irmão, o evangelho é vida, luz aspergida, e não é difícil de seguir, não. Eu quero deixar para você, sabe, as pessoas acham que é difícil seguir. Não é. Cristo disse não é. Aleluia. Guardar o mandamento de Deus não é difícil. É amá-lo, irmão, de todo o coração. E amar com toda a tua alma. E amar o próximo como a ti mesmo. É simples. Mas o cristianismo é a primeira coisa, aspergimento de luz. Tenta entender isso. Tenta, em nome de Jesus, pelo Espírito, orar sobre isso. Por isso que Jesus viu, não dá para vir a Ele se você não estiver cansado. Sabe, essa vida de pecado que te leva a dor, te leva a sofrimento, essa vida de pecado, de orgulho. Olha só, o orgulho leva as pessoas só à derrota, irmão. Se você não for humilde, não se tornar uma pessoa humilde, reconhecer as suas falhas, você não pode vir, você não traz arrependimento. Se você primeiro não se humilhar, não reconhecer os seus pecados, você não pode ser perdoado e nem muito menos você pode receber essa nova vida. Eu quero deixar claro para você em nome de Jesus Cristo, se o meu povo, diz a palavra de Deus, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar se converter do seu caminho, orar e buscar minha face, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Irmão, olha, a nossa vida depende de que você se humilhe. Sabe, reconheça o teu pecado. Humilhar é reconhecer que você tem sido um mau marido, um mau pai, um mau filho. Reconhecer que você fez tanta loucura, você seguiu um caminho desenfreado, achou que poderia, que alegria, fazer o que quiser da tua vida. E isso te trouxe você, levou você para o caminho mau, te levou você para um caminho que é morte, levou para você para esse caminho de dor, de exclusão. Mas em nome de Jesus, se você acreditar, olha, evangelho não é nada dessas promessas loucas. Pelo contrário, onde nós lemos, evangelho é que nós recebemos uma promessa. E a promessa é que aquele que está em Cristo Jesus se torna uma nova vida. E esse é o que vai viver com Deus eternamente. É esse que vai viver com o Senhor.
Portanto, Paulo diz, nós não andamos por vista, mas por fé, esperando esta promessa de que um dia nós estaremos com ele para sempre. Então eu quero aqui deixar que sou totalmente contrário ao partidarismo, e de hoje em diante não vou calar até que nós vejamos a igreja, em nome de Jesus, se levantar. Essa palavra salvo, uma vez salvo para sempre, eu quero ver ela quebrada, destruída, anulada no poder do nome de Jesus. Assim como havia o partidarismo do judaísmo que achava por ser circuncidado, ele era salvo. Eu quero dizer, é o mesmo orgulho quando você acha que porque você batizou nas águas, porque você um dia aceitou Jesus e batizou nas águas, você é salvo para sempre. Essa é uma doutrina diabólica, mentirosa e falsa, enganosa, é do inferno, não é de Deus. Porque a verdadeira doutrina do Evangelho é reconciliação, é o batismo realmente o batismo da crucificação do velho homem, do sepultamento do velho homem. Isso é cristianismo, isso verdadeiramente é aquele que deixou a sua velha vida para trás, para viver uma nova vida com Cristo, na esperança de que um dia estará com ele para sempre, porque essa é a promessa. Deus nos deu a vida eterna para todo aquele que nele crê. Glória a Deus, isso é evangelho. Se você crê que em Cristo Jesus você recebe a vida eterna, glória a Deus, e você tem prazer, você quer novamente estar com Deus, o evangelho é para você. O evangelho é para você que está cansado desta vida. Verdadeiramente você não tem nem explicação. E o glória a Deus eu quero dizer para você, em nome de Jesus. Talvez você está achando que evangelho é essa coisa que as pessoas entram numa igreja e ficam doido lá, esprolada, talvez falando de milagre, falando línguas diferentes, falando coisas, ou talvez com aquela pose de cristianismo por suas festas, por suas coisas. Não, cristianismo é para trazer para você uma vida de bênção, aonde você verdadeiramente agora, em Cristo Jesus, você se torna uma pessoa abençoada com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Sabe como? Você recebe uma nova vida. Você que era mau, agora é bom. Você que agora era uma pessoa outrora desviada, afastada, sem luz, em trevas, agora você tem luz. Você que era reprovada, agora é uma pessoa aprovada por Deus. Você que era uma pessoa condenada, agora não há mais condenação para você. Olha que bênção, olha que vida cheia de bênção que Deus trouxe para você. Você que era sozinho, agora está em multidão, porque o corpo de Cristo agora é tua família. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que juntos, em Cristo Jesus, nós vamos destruir essa coisa de egoísmo carnal, de achar que eu sou de Jesus, posso julgar os outros, mas posso fazer o mesmo que eles fazem. Essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Só porque um dia foi batizado, só porque acha que é de Cristo, só porque fala que é de Cristo, você é como aquele judeu que Jesus repreendeu, que eles diziam que eram filhos de Abraão. Jesus diz, vocês são filhos do diabo. Porque as obras que vocês fazem não são as obras daqueles que são filhos de Abraão. Porque Abraão me amava. Se você ama Jesus de verdade, você ama o próximo. Porque ele diz para Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Então cuida, apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. O líder que ama, o verdadeiro líder que ama a Cristo, ele apacenta, ele não come a carne das ovelhas. Ele não destrói as ovelhas, ele não quer ser aplaudido pelas ovelhas, ele não é orgulhoso, não é soberbo. Ele é uma pessoa amável, ele ama, ele dá exemplo de amor, ele dá exemplo de cuidado, ele dá exemplo de que a vida cristã é a vida de amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele se doa, ele vive para Deus, não vive mais para si. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe. Se você está comigo nesta palavra, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, e andaremos juntos, mesmo distante, pregando o Evangelho da reconciliação com o Pai, da mudança de vida. E assim Deus te abençoará poderosamente, e assim nós, aqueles que é de Deus, filhos de Deus, se manifestarão. Aleluia, junto na glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe. Se você quiser deixar um comentário, deixe o seu comentário. Se você
quiser colocar aí qualquer pergunta, questionamento, deixa lá, eu estarei respondendo para você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e coloque abre o seu entendimento e asperge luz no seu entendimento, e em nome de Jesus, assim nós vamos poder comungar da mesma palavra, do mesmo Jesus, desta mesma fé e desta mesma promessa que um dia vai vir com Ele, quando Ele voltar, e não demora, eu creio que Cristo estará logo voltando para a glória de Deus. Que Deus te abençoe no nome bendito e santo de Jesus Cristo. Olha, se você não viu esse vídeo, começa lá, esteja comigo nesta batalha pela fé, em nome de Jesus, e debater essa mentira que o inferno colocou nessas pessoas que batizam-se, aceitam Jesus, batizam, mas continuam vivendo as suas vidas errôneas, ainda continuam julgando os outros por achar que está em Jesus, tem o direito de julgar alguém. Eu quero dizer, ninguém tem o direito de julgar ninguém. Se você realmente está em Cristo, você não julga e de ninguém é julgado, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4. Ele diz, eu não julgo ninguém e de ninguém sou julgado, mas Deus que sonda os nossos corações, é Ele que nos julga. Glória a Deus por isso, que Deus te abençoe. Então tira isso, quando você vê alguém está andando uma vida desregrada e diz ser de Jesus e te acusa e te julga, não aceite, irmão, não aceite mesmo. Em nome de Jesus, não aceite. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal e te dar a você um bom segmento em Cristo Jesus, uma nova vida. Se tu uma bênção, porque seremos julgados pelo bem ou pelo mal que fizemos através do nosso corpo. Deus te abençoe e te ajuda a você viver para o bem e para a glória de Deus. Deus te abençoe no nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém.